Está começando agora o Jornal das 11, com reportagem de Maria Paula Feixas e apresentação de Célia Renault. Notícia com precisão. No ar, Jornal das 11. O Jornal das 11 está começando agora com o apoio do Instituto Educacional Livre Ofício e da loja Nova Estação, na rua Miguel Braga. Hoje é quinta-feira, dia 7 de fevereiro. Muito obrigada pela audiência. Nessa hora do dia, com certeza, ainda tem muita gente limpando a sujeira da chuvarada dessa noite. Muito barro nas casas, água até a altura do joelho em algumas ruas. Teve gente que não conseguiu voltar para casa depois da faculdade ontem à noite. E eu quero hoje, então, pedir a você, ouvinte, que ligue para cá, conte o que aconteceu aí na sua rua, no seu bairro ou na rua do seu trabalho. O telefone aqui da Rádio Itajubá é o 3623-1333. Valdinei de Souza, que está ali na técnica, vai passar a sua ligação aqui para o estúdio para a gente saber o que está acontecendo lá na Santa Rosa, Medicina, bairro São Vicente, Pinheirinho e todos os outros bairros da cidade que sofreram e sempre sofrem com a chuvarada. Você fica sabendo no programa de hoje, prefeito cria nova secretaria na estrutura administrativa da prefeitura. O projeto será votado hoje à tarde em sessão extraordinária da Câmara. A nova secretaria vai custar R$600 mil no ano. A Câmara vota hoje também a concessão de plano de saúde para os servidores da própria casa. A repórter Maria Paula conversou hoje com Selen Moalen, do Comitê de Gerenciamento de Cheias. Nós vamos saber como é que está o nível dos rios e ribeirões depois da chuva forte de ontem à noite. Eu nem sei se choveu durante a madrugada, acho que sim, né? E também como é que está a região. Selen Moalen é que vai contar para a gente. E você que é produtor rural, saiba que a Prefeitura está começando o cadastramento dos produtores de Itajubá. A equipe da Secretaria de Agricultura vai no seu bairro para fazer o cadastramento. O entrevistado de estúdio hoje é o psiquiatra Aide Fernandes, que já está aqui comigo. Bom dia, Aide. Bom dia, Celinha. Um prazer enorme estar aqui de volta à Rádio Itajubá. Eu é que agradeço pela sua presença. Eu vou conversar com a Aide daqui a pouquinho. A gente vai falar sobre o uso e o abuso de drogas no carnaval. Você tem que conhecer melhor este assunto. Ligue para a gente também para participar da entrevista com o doutor Aide, porque informação é uma das formas de enfrentar a droga. Bem, a internet hoje permite que a gente, sem sair de casa, veja como está a situação em toda a cidade. No Facebook, especialmente, todo mundo coloca foto das cheias, da sujeira, do mato alto. É uma forma de ajudar até no controle dessas situações. Hoje tem foto, por exemplo, de uma garagem de um prédio na rua Sinhazinha, Lisboa, cheia d'água, lá no bairro da Medicina. A rotatória da Medicina inundada. Foi fotografia do Edelton, lá da empresa Ideia Ativa. O bairro da Medicina é um dos que mais sofre. Eu quero trazer aqui também, Paulinha, já fica aí como pauta para nós, alguém que possa falar sobre a obra que foi realizada no bairro da Medicina no último governo. A intenção era evitar essas cheias e é importante que a gente lembre disso para entender o que está acontecendo. Era para resolver e não resolveu? Eu realmente não sei. Fica uma pergunta no ar e a gente vai correr atrás da resposta. Mas falando da cheia de hoje, o secretário de Obras atual, Joaquim Bento de Aguiar Neto, foi entrevistado hoje pelo Adão de Rezende e a gente vai conferir um trecho da entrevista. Perfeito. Bom, Adão, em primeiro lugar, com relação à Vila Isabel, a gente já está com uma equipe se deslocando para o local e eu até acredito que poderia ir pessoalmente para dar uma atenção. Pessoal, ver que medidas a gente pode estar tomando para minimizar ou ajudar para que problemas maiores não aconteçam. Sim. Com relação à região do bairro Medicina, Avenida, estamos continuando intensificando a limpeza do córrego Anhumas, até um trabalho preventivo que a gente está fazendo, que ajudou, de certa forma, acreditando, porque houve uma chuva de grandes proporções, de alto índice pluviométrico, que poderia ter sido maior o problema. Sim. Mas já mobilizamos 2
2 caminhões-pipas que estão já vindo trabalhando todos esses bairros, todas as ruas, com uma equipe com mais pessoas, justamente para poder estar fazendo essa limpeza. Aliás, eu acho que se não tivesse feito a limpeza da calha do Ribeirão Inhumas, teria sido bem pior, viu? Acreditamos também, e para concluir um certo trecho, estamos intensificando ainda mais, com mais caminhões, temos mais máquinas, e hoje as atenções estão voltadas, não só por aqui, como vários outros locais. Tivemos problemas lá nos Freios, no Reborjão, no Santa Rosa. Então, assim, de certa forma, desde madrugada, que a equipe da Prefeitura está mobilizada, eu pessoalmente fui em algumas localidades, estamos aí trabalhando para atenuar esse problema para os munícipes, ok? Quem acabou de falar foi o secretário municipal de Obras e Serviços, Joaquim Bento de Aguiar Neto. E agora eu peço para colocar a entrevista que a Maria Paula fez com o Selen Moalen, porque nessas épocas de muita chuva, além da inundação por conta da falta de escoamento da água da chuva, a gente fica preocupado com enchente, com o rio que transborda, em alguns pontos ele sai da calha, e quem dá informações sobre isso atualmente em Itajubá é o Comitê de Gerenciamento de Cheias. O Selen Moalen é o porta-voz desse comitê e conversou com a jornalista Maria Paula Feixas agora há pouco. Vamos ouvir. Ô Selen, essa noite de quarta para quinta-feira, muitas ruas inundadas. Ali próximo ao Ribeirão Inhumas, teve gente falando de tromba d'água. O que aconteceu? Foi só chuva ou teve tromba d'água? Muita chuva, Maria Paula, e nas cabeceiras do Anhumas, do Piranguçu e em Brasópolis. Muita chuva. E um pouco nas cabeceiras do Sapucaí. Então, chuva concentrada. Para você ter uma ideia, Brasópolis choveu 110 milímetros em 4 horas. É muita chuva. E a média normalmente tranquila seria quanto? Olha, chuva para mais de 30 milímetros em 1 hora é muita chuva, porque a conta que se faz é que você despejar 30 litros de água no metro quadrado de terreno. Né? Então, no caso lá de Brasópolis, 110 litros de água em cada metro quadrado de terreno. Então, é muita água. Eu recebi umas fotos lá de Brasópolis, realmente a questão lá foi assustadora, e também em Piranguçu. Piranguçu choveu mais de 60 milímetros em 4 horas. Mas alguma coisa mais séria, pessoas atingidas, famílias, alguma coisa, ou só chuva mesmo? Não, lá em Brasópolis sim, famílias atingidas. Nós tivemos problema de famílias e propriedades atingidas em Brasópolis, em Piranguçu e agora em Piranguinho. E essa chuva de Brasópolis foi para Piranguinho. E a situação agora, Célio? Vocês estão monitorando? Como que está a situação ali na Inhumas, que a gente perdeu nosso sistema de monitoramento? Infelizmente, a do Anhumas a gente não tem medição nenhuma, né? A estação está inoperante. O que nós podemos tranquilizar a população é a respeito do Sapucaí. O Sapucaí já subiu aqui dentro da cidade 2,15 metros, mas isso não preocupa, porque com esse nível não há possibilidade do Sapucaí pôr água para fora. O que está acontecendo com o Sapucaí é lá em Piranguinho, com uma chuva lá em Brasópolis, em Piranguinho, foi muito forte. Essa onda de cheia lá em Piranguinho está atrapalhando um pouco a baixar o nível lá do Ribeirão dos Porcos, que é aquele que passa ali no trevo de Piranguinho. Então tem 4 bairros em Piranguinho que estão debaixo d'água. E Itajubá pode ficar tranquila ou a gente pode ficar um pouco em alerta? Não tem. No site do Comitê de Bacia, só Piranguinho é que está em estado de alerta. Itajubá nem no estado de atenção nós não colocamos, porque não há ainda. Isso para o Sapucaí. Pode acontecer de novo chuvas isoladas e nós temos problema lá na Medicina, na avenida, por causa do Anhum. Mas não é a cidade toda. A cidade toda a tranquilidade. Muito obrigado, Sr. Selen. Um abraço e bom dia aos ouvintes da Itajubá. Bem, então um resumo dessa informação que o Selen passou é que em Itajubá a gente pode ficar tranquilo. Tem muito transtorno de barro na casa das pessoas, de garagens cheias d'água, que todo mundo tem que providenciar um outro lugar para colocar o seu carro, senão ele fica imundo, mas pelo que a Maria Paula apurou com o Selen, não há motivo de preocupação em Itajubá. E eu queria começar agora. Tem gente no ar, é isso? Valdinei está me avisando que tem ouvinte no ar. Vamos atender. Bom dia, quem é? Bom dia, Maria do Carmo Assis dos Anjos. Como vai a senhora? Tudo bem, a senhora está boa? Tudo bem. Eu sou aqui do Nossa Senhora de Fátima. Aqui veio muita água, muita lama. A rua da igreja da Nossa Senhora de Fátima, José Galdino, não passa carro, não passa nada não. Estão dando um voltão. A gente tem que dar uma maior volta para sair de casa.
Encheu até na porta da cozinha, quase entrou dentro de casa. Chegou a entrar água na casa da senhora, dona Maria do Carmo? Chegou na porta da cozinha. E aqui é do lado alto, do lado do morro. E aqui veio muita água. Certo. A prefeitura já esteve até aí no bairro para fazer a limpeza da rua? Porque eles estão com caminhão-pipa fazendo limpeza, né? Eles não vieram, não. Esse ano eles não vieram, não. Mas hoje, depois dessa chuvarada, o barro continua aí na rua, no Nossa Senhora de Fátima? Continua na rua, tá na rua ainda. Tá certo. Eu quero agradecer, então, pela informação da senhora. Fica aí um aviso para a prefeitura, então, que provavelmente não teve tempo de atender toda a cidade, porque tem muita rua precisando ser limpa, mas lá a Rua da Igreja, no bairro Nossa Senhora de Fátima, então está com muito barro, provavelmente o pessoal vai passar o carnaval fazendo limpeza. Obrigada, viu, dona Maria do Carmo? É a Rua José Galdino, a pior é José Galdino, viu? Tá certo, Rua José Galdino, então, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Obrigada. Bem, como eu disse, eu estou aqui com o psiquiatra Aide Fernandes e eu anunciei que a gente vai falar sobre o uso e o abuso de álcool e droga, que eu acho que aumenta no carnaval. Não sei, pelo menos todo mundo fala disso, né? Mas antes de falar sobre isso, Aide, eu queria que você me falasse se é verdade, que eu tenho a impressão de que há medos sazonais, assim, eu não sei se eu posso chamar dessa forma. Mas em Itajubá, por exemplo, chega nessa época de muita chuva, a gente fica com o comportamento alterado, de pânico, fica fazendo vigília lá na beira do rio para saber se vai subir, se não vai. Você sente isso no seu consultório? Isso de alguma forma atrapalha de fato a vida das pessoas, além do transtorno concreto, que é de ter que fazer limpeza, essas coisas. Claro. Mas atrapalha a estabilidade emocional? Claro que atrapalha, isso é uma realidade, tem dados científicos falando sobre isso, quer dizer, qualquer tipo de tragédia, seja desse tipo, né, que é uma tragédia climática, tal, ou situações, interfere sim na saúde mental de uma comunidade, inclusive fazendo com que elas procurem ajuda médica, ajuda de profissionais. A respeito disso, só para te dar um dado, Celinha, a Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a ABP, ela tem um programa já preparado, um protocolo para esse tipo de situações. Quer dizer, agora lá na tragédia de Santa Maria, por exemplo, a ABP ela nos aciona os psiquiatras no Brasil inteiro que queiram ir para lá trabalhar com esse tipo de situação. Então isso é um dado concreto de que realmente esse tipo de problema, como a gente já tem aqui em Itajubá, que é a questão da enchente, é óbvio que isso vai repercutir no meu consultório, no consultório das psicólogas, dos colegas médicos, para a gente poder falar sobre isso, porque interfere gerando medo, ansiedade, angústia, vários quadros psiquiátricos por conta desse tipo de tragédia. Isso é uma realidade. Só para eu entender, acontece eles levam profissionais da área para determinada cidade que está em sofrimento? Isso. Profissionais de outras áreas mesmo acionam ele tem uma força-tarefa aí. Exatamente, é um protocolo, isso foi construído há 2 anos. Por exemplo, nós somos acionados. Então, essa semana, há 15 dias eu recebi um e-mail, né, dizendo da minha disponibilidade, se eu poderia ir para Santa Maria para poder participar. Então, a ABP tem essa preocupação de alguma maneira, participar disso, exatamente. Será que Itajubá já precisou de acionar? É uma coisa a se pensar, né? Eu acho que Itajubá, a gente vai falar isso ao longo do tempo, mas, por exemplo, a questão da greve, a questão da enchente da greve, não sei por que eu falei isso, mas a questão da enchente... É greve do Rio Sapucaí. Ele fala assim, vocês me maltrataram a vida inteira, agora vocês vão ver comigo. Vou pegar carona na sua fala. A questão da enchente em Itajubá é uma realidade. Todo mês de janeiro, a gente vai ter problema com isso. Então nós precisamos pensar sobre esse problema o ano inteiro. Não dá para se preocupar com isso só em janeiro. Tem uma série de ações que se pode fazer, atitudes que a população tem que fazer, que o poder público tem que fazer, todos os atores sociais ao longo do ano. Não adianta chegar no mês de janeiro toda essa mobilização, porque aí é apagar incêndio. E apagar incêndio não resolve. Então, eu sinto falta disso, sabe, Celinha? E aí eu me incluo também como ator social a respeito disso. Por que não falar mais especificamente sobre a limpeza dos rios? Aí eu estou falando da população mesmo. Porque aí reclama tal, mas e as atitudes? Então, a gente tem uma série de atitudes ao longo do ano, eu diria de fevereiro a dezembro, que devem ser tomados, porque em janeiro nós vamos ter problema. Sempre vamos ter. Enquanto não for feito isso, vai acontecer o que está acontecendo todo esse ano.
Antes do intervalo, eu só queria deixar uma sugestão para o pessoal do Fotoclube. Durante o ano, devia fotografar todos os nossos bueiros, dar fotografias lindas, coloridas, porque tem de tudo dentro do bueiro. Tem saquinho de salgadinho, tem garrafa, tem lata, tem tudo quanto é tipo de coisa. Dá fotografias muito bonitas e fica com arte fazendo a sensibilização da população para acho que é um crime isso, na verdade, né? Você tampar o lugar do escoamento da água e depois essa água vai para dentro da sua casa. Fica aí a sugestão para o pessoal do Fotoclube, que se reuniu ontem à noite, inclusive vai ser uma das matérias do nosso programa de hoje. Vamos fazer um intervalo, que a gente volta já já. Você sabe o que faz um técnico em qualidade? Inscreva-se para assistir um dia de aula sem compromisso no Instituto Educacional Livre Ofício e saiba por que esses profissionais são tão valorizados. Vagas limitadas. Mais informações no Instituto Educacional Livre Ofício, dentro do SESI Itajubá, ao lado da rodoviária. Ligue 3623-5068 ou visite nosso site www.livreoficio.com. Estamos de volta com o Jornal das 11. O psiquiatra Aide Fernandes é o entrevistado do estúdio. E eu refaço o convite para o ouvinte ligar para nós informando que estrago a chuva causou na sua rua, na sua casa, no seu bairro. É só ligar para a gente aqui e dar essa informação. No bloco anterior, eu e o Aide estávamos conversando sobre o efeito no comportamento, na vida das pessoas, que causa esse tipo de situação, esse transtorno que causa água dentro de casa, sujeira, a apreensão de que o rio entre dentro da tua casa. E tem um comentário da Angelina Salomão dizendo o seguinte: só sei que às 6 da matina estava eu na beira do rio implorando para que ele não subisse mais. É duro essa insegurança. Se a água fosse limpa, até suportaria, mas é nojento demais receber a enchente, essa visita indesejável. Mas o rio estava fluindo bem. A Angelina estava em vigília, de certo, na beira do rio. É um bom exemplo do que a gente estava falando, né? Quando ela fala a questão da visita indesejável. Quer dizer, qualquer um de nós que receba uma visita indesejável, sabemos como é que a gente fica estressado com isso, né? E estresse gera transtorno mental, isso é óbvio. Uma visita que suja a casa, né? Que vira tudo do avesso. Exatamente. Eu vi um monte de foto hoje de gente que estava subindo móvel. A Paula acabou de mostrar a foto de muro desabado, né? Numa casa no bairro do Reburjão, uma foto que está no Facebook. Isso tudo, então, segundo o Aide, realmente mexe com a cabeça da gente, né? Mexe e gera transtorno mental, com certeza. Tá certo. Aide, agora o motivo da nosso encontro de hoje aqui é a aproximação do Carnaval, que acaba gerando uma preocupação a mais para as pessoas, né, para as famílias que têm filhos ou outros membros da família que costumam se exceder no uso de bebida, no uso de droga durante o Carnaval. Certo. Aí eu fico pensando, o povo bebe, fuma, cheira na tristeza, na alegria, na saúde, na doença. É sempre, ou de fato, o Carnaval faz a pessoa consumir a mais do que o que ela já está acostumada? Pode facilitar. Pode facilitar sim, porque existe o Carnaval, infelizmente, ele tem uma cultura de liberalidade, de falta de limites. E aí, dependendo das características dessa pessoa, dependendo das características dessa família, dependendo da característica do bairro, enfim, esse tipo de situação que é externa pode facilitar, sim, aumentar o consumo. Porque a gente não pode pensar, né, Celinha, numa questão de qualquer tipo de transtorno como uma causa única. Tudo é muito complexo. Então é claro que o Carnaval facilita isso, é claro que o Carnaval potencializa isso. Então a gente tem que saber lidar com esse tipo de problema, sabendo que vai haver um maior índice, por exemplo, de overdose, por aí vai. Tá certo. Tem pergunta de ouvinte no ar para o Aide, é isso? Vamos ouvir. Bom dia. Bom dia. Quem é que está falando? É a Rosana. Pois não, Rosana. Eu queria fazer uma pergunta fugindo um pouco do Carnaval. Eu tenho 11 meses que eu perdi a minha mãe. E depois que eu perdi a minha mãe, eu fiquei num estado de nervo que qualquer coisa eu explodo. Eu não tenho mais paciência nem para cuidar dos meus filhos. Qualquer coisa eu brigo, meu marido já está
Isso pode causar algum problema? Pode vir agravar se eu não procurar um médico, alguma coisa? Rosana, né? Isso. Com certeza, Rosana. Bom dia, obrigado pela pergunta. Com certeza pode causar sim. Eu acho que pelo tempo que você disse que está nessa situação, você deveria sim procurar um profissional para poder ver que tipo de ajuda você pode receber. Porque, tá certo. Nossa senhora, minha vida é só chorar, é só gritar, xingar. Eu nunca fui assim. Bem, ela está precisando de ajuda profissional, claro, né, Aide? Com certeza. Precisa, sim. Esses traumas externos, a perda de um ente querido e tal, a gente sempre... Eu até outro dia estava falando isso na minha página do Face, onde eu falo dia a dia de um psiquiatra, né? E coincidentemente hoje eu estava falando sobre isso, a questão do tempo. Então existe um tempo que a gente usa na clínica para poder avaliar até que ponto essa pessoa precisa de ajuda. A nossa ouvinte, a dona Rosana, pelo que ela está falando, há 11 meses, e a gente percebe que ela está fragilizada, ela precisa, claro, de uma ajuda de um profissional. Eu sugeriria que ela procurasse para poder receber essa ajuda. Aide, tem psiquiatra na rede pública municipal de saúde? Não. O então, sistema como de saúde... faz? Uma pessoa que não tem convênio... Eu não sei qual é o caso dessa senhora que ligou, mas eu estou perguntando no geral. Claro. Uma pessoa que não tem convênio médico, que precisa de apoio, o que faz? Ontem eu conversei com o pessoal do CAPS, Bezerra de Menezes, né, que é uma alternativa. Mas... Sim, eu até vou aproveitar para colocar, eu vi parte da entrevista, né? Itajubá precisa urgentemente sentar e conversar sobre o sistema de saúde mental do ponto de vista técnico, tá? Que significa atender em rede, isso que você está falando, essa pessoa teria que ser atendida num pronto atendimento ou num pronto-socorro, com um protocolo já previamente estabelecido, aonde que ela iria, para onde que ela iria depois. Itajubá precisa disso. Itajubá não tem uma discussão técnica sobre como atender esse tipo de demanda. É uma coisa que me preocupa. Você tem toda a razão e confesso a você que eu fico muito incomodado quando as pessoas falam sobre essa questão da saúde mental sem usar esse critério técnico, por exemplo. Certo. Aide, e voltando na questão das drogas, que dá para falar sobre isso também. É exatamente isso, porque eu vejo o seguinte, a gente ouve a narrativa de famílias que se deparam, a droga bate na porta, entra com tudo, e a pessoa não sabe nem qual que é o próximo passo que ela tem que dar. Exatamente. Né? Perfeito. E aí entra em pânico a família inteira, porque é um negócio que vai para a família inteira, né? Exatamente, perfeito. Porque como é que a gente tem trabalhado com essa questão das drogas, né? Eu estou falando, a gente tem trabalhado porque você sabe que eu tenho um projeto no município aqui perto, que é em Paraisópolis, onde a gente já vem trabalhando isso há muito tempo. A gente trabalha com a prevenção e a promoção dessa situação. Então existe, por exemplo, a estratégia Saúde da Família, que poderia fazer um cadastramento das famílias fragilizadas ou potencialmente que teriam esse problema, e aí você vai fazer um trabalho educativo em cima disso. Não adianta ficar pegando só o problema e já encaminhar para a consulta psiquiátrica. Não vai resolver. A consulta psiquiátrica é uma das abordagens necessárias. Então, é isso que eu estou falando. Se Itajubá quer enfrentar, por exemplo, a questão das drogas, nós não podemos pensar só no carnaval. Tem uma série de protocolos, uma série de procedimentos que podem ser feitos através da estratégia Saúde da Família. Tem política pública para isso, já estabelecido. É importante que se diga. A pessoa fala, mas não tem política pública. Tem. Chama-se NASF3 para álcool e drogas, onde você faz esse tipo de problema. Você vê as famílias e aí você já faz um trabalho ao longo do tempo de prevenção, para que não chegue ao ponto que você falou. Porque depois que bate na porta, aí a situação é complexa, é muito difícil e a possibilidade de resolução não é das melhores. A gente sempre fala em prevenção, por exemplo, usando a cultura, usando o esporte, o lazer, políticas públicas nessas áreas como prevenção. Sim. Agora, no âmbito familiar, individual mesmo, das pessoas que lidam com os seus filhos ali no dia a dia, é possível ter uma postura de prevenção, Aide? Qual seria essa? Claro, por exemplo, hoje a gente tem um conceito que a gente trabalha, Celinha, que é o seguinte, até saiu um artigo ontem na Folha de São Paulo falando dos codependentes. Quem convive com dependência química, ele também fica doente, porque ele começa a ter uma série de atitudes e comportamentos que vão facilitar o uso da droga pelo filho, e ela também vai ficar... A família vai ficar transtornada. Então, quando você faz esse cadastramento e você tem um serviço, uma rede bem articulada, se você percebe esses comportamentos na família, você já chama, já faz orientação, usa a escola,
Usa a Proerd, que a polícia tem um trabalho muito legal sobre isso. Então, esse trabalho de prevenção vem bem antes. Quando a gente teve agora, há pouco tempo, acabamos de sair de jogo político, de uma eleição política, né? Eu não vi claro que ali tem uma questão, mas não vi nenhuma proposta efetiva, tecnicamente falando, a respeito disso. Ninguém falou de atenção primária, ninguém falou de estratégia de saúde da família, ninguém falou de como resolver essa questão. Não é só colocar o psiquiatra na rede pública, não é esse só o problema. É ter uma rede pública capaz de fazer esse cadastramento dessas famílias. Veja bem, você tem que começar antes o problema. Certo. Né? Para poder fazer isso. E vou repetir de novo, já tem política pública para isso. Então, as pessoas imaginam que não tenha. Tem município que funciona isso bem, que tem uma rede articulada, além de Paraisópolis, foi onde você coordenou, né? Que é uma tese de doutorado, tal. Tem alguns municípios que estão à frente. Itajubá está muito atrasado. Itajubá, se começar a trabalhar agora, vai ter que trabalhar no mínimo uns 5 anos para chegar o mínimo, vai começar a ter resultado, sendo bem realista, né? Por quê? Porque não tem um psiquiatra na rede pública, porque não tem um NASF atuante, porque não tem uma articulação, porque não tem uma coordenação de saúde mental efetiva que possa trabalhar, porque não tem indicadores. Quais são os indicadores de Itajubá? Onde é que estão? Sim, a gente não tem mesmo. Não tem. Droga é um caso de polícia ou é um caso de saúde pública? Droga é um caso de saúde pública que envolve vários atores, inclusive a polícia. Eu acho que não dá para pensar na droga somente prescrevendo remédio, somente escutando, somente fazendo repressão. A droga, por outro lado, é complicado dizer isso, mas eu vou dizer, ela trouxe esse benefício para o profissional de saúde, que é ele rever essa condição. Então, ele tem que trabalhar, sim, com a polícia articulado, ele tem que trabalhar com o Ministério Público, ele tem que trabalhar com o Serviço Social e tem que trabalhar com os profissionais de saúde. Então, droga é um problema complexo de saúde pública que envolve também a polícia. Claro que sim. Tem um 20 na linha, né? Não tinha? Acho que caiu a linha, Valdinei? Caiu a linha? Caiu, né? Tá certo. Vamos aproveitar então e fazer um intervalo. A gente volta daqui a pouco para continuar a nossa conversa com o psiquiatra Aide Fernandes, e nós temos outras notícias também sobre sessão extraordinária na Câmara hoje, que vai votar a criação de uma nova Secretaria Municipal. Até já. Você sabe o que faz um técnico em qualidade? Inscreva-se para assistir um dia de aula sem compromisso no Instituto Educacional Livre Ofício e saiba por que esses profissionais são tão valorizados. Vagas limitadas. Mais informações no Instituto Educacional Livre Ofício, dentro do SESI Itajubá, ao lado da rodoviária. Ligue 3623-5068 ou visite nosso site www.livreoficio.com. Estamos de volta com o Jornal das 11 pela Rádio Itajubá, comemorando aqui a audiência que está subindo. Hoje é a 3ª edição do programa, mas já temos notícias de que estamos com a audiência em alta aí. Quem não pode ouvir pelo radinho, radioitajubá.com.br, transmissão também ao vivo pela internet. Como eu anunciei no bloco anterior, vamos falar um pouquinho de política. O prefeito Rodrigo Rieira vai criar uma nova secretaria na prefeitura. Vai ser a Secretaria Municipal de Coordenação Geral e Gestão. Para isso, ele enviou o projeto de lei para a Câmara, que vai ser votado em sessão extraordinária esta tarde. O secretário da pasta deverá ser o ex-presidente da Siemens, Adilson Primo. Eu estou dizendo deverá porque a gente não conseguiu confirmar com a Secretaria de Comunicação. Mas o prefeito Rodrigo Rieira já tem anunciado desde o início que Adilson Primo seria membro do governo e que seria mesmo um coordenador geral. Segundo o projeto do prefeito, a principal função dessa nova secretaria será a de melhorar a gestão administrativa da prefeitura, de forma que os serviços prestados à população sejam realizados de forma mais eficiente e melhores, de forma mais eficiente. A nova secretaria municipal terá o secretário, um diretor de coordenação geral, um diretor de gestão, um diretor de relações institucionais, um diretor de convênios e projetos e um de desenvolvimento econômico. O projeto que os vereadores vão votar hoje detalha as funções dessa supersecretaria, né, como eles estão chamando desde o início do governo. Entre as funções está a de aprovar e assinar pelo prefeito os contratos de gestão. Este secretário vai coordenar de maneira geral todas as ações do governo municipal.
E a Câmara vota hoje também a concessão de plano de saúde para os servidores da própria Câmara. O projeto, de autoria do prefeito, autoriza a abertura de crédito especial no orçamento no valor de R$ 260 mil para que os servidores da Câmara Municipal tenham este benefício do convênio médico. Falando em convênio médico, tem ouvinte na linha, antes de continuar então a minha conversa com o doutor Aidê, tem ouvinte na linha para participar. Bom dia. Bom dia, tudo bom, dona Rita? Tudo. Quem está falando? A Deuseli. Euseli, você já ligou ontem, não foi? Eu liguei ontem para falar sobre a questão, sobre o policiamento, né? Sim. A segurança nossa aqui na época do carnaval aqui com a população, né? Certo. E em termos, parece que já está começando já a tomar uma agilidade já, né? A Polícia Militar nos informou ontem, a gente inclusive conversou com o Capitão Gama por telefone, que nesse período de carnaval, como o pessoal costuma mesmo se exceder, vai ser ampliada a fiscalização da lei seca, que hoje está mais rigorosa. Você tem uma pergunta, Euseli? O negócio é o seguinte, a questão sobre o negócio da chuva, eu queria deixar a questão para a população uma coisa. Geralmente, a questão a gente não pode ver o pior acontecer, quando acontece a tragédia daquilo que vai fazer a gente ficar no pior, que é a chuva, o sol, seja lá o que for. A questão que a gente tem na luta aqui, que a população que está comentando, foram todo mundo na minha casa conversar comigo, até emprestei o telefone da vizinha para falar com você aí, é o seguinte, durante a época do verão, calor, tudo, as pessoas colocam, tampam as bocas de lobo. Você vê por causa do mau cheiro do esgoto. É verdade. O esgoto, o mau cheiro é demais, ainda mais aqui na parte de baixo aqui do bairro Santa Rita aqui, é demais da conta. Então, até teve gente que já passou até mal, que um dia eu tive que ligar, xingar, pedir, pelo amor de Deus, para poder vir tomar uma posição aqui. Então, tomaram alguma posição, mas não resolveu nada. Então, a questão, a população tem que tomar a iniciativa de, quando vê o bueiro sujo, não deixa só para a prefeitura, não. Não custa nada ela pegar uma vassourinha, tirar aquela sujeirinha ali, ajudar um pouco também, né? Porque verdade, aqui na minha rua, muitos dos meus moradores aqui faz isso. Porque se eu não quero o pior é engolir uma água suja, barra entrar dentro de casa. Agora não custa ela pegar uma vassourinha ali, varrer e tirar aquela sujeirinha ali, para ajudar. Porque não é só deixar para a prefeitura, não é porque a gente paga imposto, as coisas que a gente tem que pelo menos deixar, né, Rita? As coisas acontecer primeiro para depois a gente culpar alguém. É verdade, Euseli, você tem razão, é o que o psiquiatra Aidê Fernandes também estava falando, da nossa responsabilidade também, sobre tudo, na verdade. Com certeza, a gente tem que ajudar um pouco, nós tem criança, nós tem filhos, nós tem netos, né, que um dia vão precisar desse apoio nosso também, aí. Né? Então, aqui no meu lado do meu bairro, como você pediu para fazer alguma reclamação, se eu olhar aqui na parte de bairro, aqui do bairro aqui de Santa Rita, tá lotado de barro, tá super lotado, não tem nem como passar. A prefeitura já esteve aí para limpar? Não teve, até a população estava falando, agora só vai contar com a chuva mesmo para poder lavar isso aqui, porque o barro aqui tá demais. Até para mim vir aqui na casa da minha vizinha, eu tive que ficar atolando os barros aqui para poder entrar dentro da casa dela. Tá certo. Então, é uma iniciativa que eu pego. Não estou falando nada demais, apenas isso. A população também ajudar, porque agora a gente vê como que fica a situação aqui, Rita, realmente, a gente tem que tomar uma iniciativa também. Ajudar. Tá certo. Eu quero agradecer pela sua participação. Eu vou pegar um gancho na sua fala para discutir uma coisa aqui com o psiquiatra. Obrigada, viu, Zeli? Obrigada a você, querida. Boa tarde para você. Boa tarde. O Aidê Fernandes, o que a dona Euseli está falando é pura verdade. A gente tem a mania de jogar a responsabilidade para o poder público em todos os aspectos. Sim. Como a gente está falando sobre a droga, o que cada cidadão que está nos ouvindo agora, a gente está até, vou reforçar que a gente está com uma audiência bacana, muita gente nos acompanhando pela internet e pelo rádio. O que cada um pode fazer para que a gente melhore esse quadro? Porque realmente é grave, né, Aidê? Crack, eu acho que é uma epidemia. Como é que chama? É uma endemia, não é? A gente, quando eu falo a gente, é assim, os psiquiatras, a comunidade técnica, a comunidade acadêmica têm abordado a questão do crack como uma epidemia. Os últimos estudos mostram que 98% dos municípios brasileiros, quer dizer, todos, né? Eles têm problema com a questão do crack, com a questão da droga. Eu acho que o primeiro passo é exatamente esse que a nossa ouvinte colocou, que eu concordo plenamente com ela. O problema das drogas não é um problema do outro, é um problema nosso. Cada um de nós tem uma participação nisso. E aí tem algumas questões técnicas, Celinha, que parecem óbvias, mas as pessoas não se dão conta. Uma família que dentro de casa estabelece limites para os seus filhos,
já está prevenindo o crack. Uma escola que, dentro do seu projeto pedagógico, já estabelece limites, já está prevenindo o crack. Uma comunidade, um bairro que já estabelece limites, eu digo limites da boa convivência, isso já está prevenindo o crack, tá? Não é só colocar o policial na rua, não é só levar para consulta psiquiátrica, não é só levar para o CAPS, não é só isso. A comunidade tem que entender que a questão das drogas começa onde? Começa lá com um garoto de 3, 4 anos que não tem limites no seu processo educacional. Começa na escola que não tem um projeto pedagógico para as crianças aprenderem a lidar com isso. Então, cada um de nós tem uma participação e é assim que a gente vai conseguir lidar com essa epidemia. Não é só com a atuação do psiquiatra, não é só com a atuação medicamentosa, com certeza. Queria retomar um ponto que você tocou, que é a importância do papel das equipes de saúde da família, sim, né? Sim. Na detecção do problema nas famílias, como parte do início de como conduzir o caso, né? É. E Itajubá isso não acontece, não, né? Isso não acontece. Eu tive o prazer de participar da construção dessa portaria. A portaria chama-se NASF 3 para álcool e drogas. Isso nasceu em setembro de 2010, após uma Conferência Nacional de Saúde Mental lá em Brasília, que a gente estava presente, eu participei, que a proposta é o seguinte: as estratégias de saúde da família fariam essa detecção das famílias, percebendo algum fator facilitador, já iria ser feito todo um protocolo do município para lidar com essa família. Se precisasse encaminhar para uma oficina terapêutica, encaminharia. Se precisasse entrar em contato com aquela escola, naquele bairro, porque tem um problema, então é um problema de prevenção. Tá? E aí já tem portaria sobre isso, depois eu posso, agora não me lembro, posso dizer qual que é. E aqui em Itajubá, um município com 92 mil, então não tem um NASF funcionando, quer dizer, então não tem nada, né? Certo, bem, eu fico à vontade agora, então, para convidar o secretário municipal de saúde, que está assumindo a pasta agora, tem 1 mês e pouco de trabalho, para a gente vir conversar sobre isso. Claro. Porque, como o doutor Aide acabou de dizer, é um caso de saúde pública, não é um caso só de polícia. Lá no fim da linha, chega na mão da polícia, né? Mas, para evitar que chegue nesse ponto, é um caso que tem que ser tratado na base dele. Então, o doutor Ricardo Zambrana, que é o atual secretário municipal de saúde, sinta-se convidado, é só a gente agendar um dia para que o senhor possa estar presente aqui. Só queria aproveitar que você falou para reforçar o seu convite, Celinha. Eu escutei uma entrevista do atual prefeito, uma das iniciais, onde ele me passou a impressão, e ele disse isso, que ele gostaria muito de fazer um governo técnico, né? Então eu vou dizer, a saúde mental de Itajubá precisa urgente de ações técnicas, bem construídas, fundamentadas, e não atitudes a esmo, sem nenhuma diretriz, sem nenhum embasamento científico, porque assim nós não vamos conseguir resolver os problemas sérios que nós temos nesse setor. Tá certo. Nós temos pergunta de ouvinte no ar e ouvinte que deixou a pergunta anotada aqui. Vamos ouvir o do telefone, por favor. Bom dia. Perdemos contato, né? Ah, não. Bem, mas tem um ouvinte, o Aide, que está dizendo o seguinte: quais os fatores que levam a pessoa a ficar dependente da droga? São vários fatores. Alguns fatores são fatores pessoais, a pessoa tem características de personalidade, maneiras de lidar com a frustração que leva ao uso de droga. Tem fatores que a gente chama de fatores circunstanciais. Então, por exemplo, o carnaval é um fator circunstancial, ele é externo. Morar próximo a bairro que não tem uma estrutura socioeconômica adequada é um fator circunstancial, ele é externo. E tem também o que a gente chama, que é a articulação dessas coisas, Celinha. Então, não é só a personalidade ou só o circunstancial, né? Você tem que ter as duas coisas funcionando junto. E tem características constitucionais, que é importante se diga isso. Famílias que têm histórico de alcoolismo e dependência química têm predisposição para isso. Então, quando a gente fala em saúde mental, quando a gente fala em causa, nunca é uma causa só. É um complexo de causa desses 3 fatores que eu acabei de dizer. Você falou do carnaval, que pode ser um fator que potencializa. Sim. A euforia, a alegria, aquela... eu vou usar um termo meio forte, mas a permissividade que rola no carnaval faz a pessoa ficar um pouco mais afim de entrar na dança, beber mais do que deve, experimentar alguma droga? É a falta de limites. É a cultura da falta de limites, a cultura da liberalidade. Bem diferente de liberdade, no meu modo de entender. Eu estou falando da liberalidade. Essa cultura da liberalidade facilita. Se você tiver uma pessoa que, pessoalmente, de personalidade, já não sabe lidar com a frustração, se você tiver constituição familiar na família,
é uma porta de entrada para o uso da droga, com certeza. Se intensificam também nesta época as campanhas sobre sexo seguro, né? Sim. Porque a pessoa também fica mais vulnerável a fazer sexo com qualquer um, né? Porque tá tudo valendo, tá todo mundo bêbado, todo mundo tonto, e aí traz problemas sérios, né, Aide? Exatamente. Aí é que entra novamente a questão da educação, a educação da comunidade, a educação da família, a educação de cada um, o uso da camisinha, quer dizer, essa liberalidade sexual que leva à promiscuidade, por aí vai. O ouvinte pergunta se a droga é uma substância química. Ele quer saber, para agir contra os efeitos químicos da droga, tem jeito? Tem jeito? Aliás, isso era uma pergunta que eu até ia falar que eu assim, nunca vi ninguém responder, mas acho que não sei se é uma pergunta boba minha. Vamos lá. Tem remédio para tudo, né? Para remédio mesmo, comprimido que a gente toma para aliviar os sintomas das coisas, para curar as coisas. Para isso da dependência química não tem? Quimicamente também tratar isso? Então, existem estudos mostrando que algumas substâncias químicas facilitam o tratamento da droga. Esse é o grande desafio da psiquiatria atual. Um remédio específico, por exemplo, para a dependência do crack, um remédio específico para a dependência do álcool, um remédio específico para a dependência da cocaína, não. Isso ainda não existe. Existem substâncias químicas, por exemplo, topiramato, que tratam, Celinha, por exemplo, a fissura da droga. Tratam a ansiedade, decorrência da droga. Mas fissura que você fala é o desespero de consumir. É o desespero de querer consumir. Então, você tem algumas substâncias químicas, alguns remédios que podem facilitar, mas o remédio sozinho não ajuda. Então, se você usar o remédio, mas também não cuidar da circunstância externa, não cuidar da dinâmica familiar, não cuidar da personalidade, se você não fizer todo esse tratamento complexo, não funciona. Por isso que eu disse aquela hora, a consulta somente com o psiquiatra não ajuda. Esse é um dos motivos, por exemplo, que eu não trato, é importante que se diga isso, né, que eu estou falando de droga, mas aqui em Itajubá eu não trato de álcool, não trato de dependência química no meu consultório, porque aqui em Itajubá nós não temos uma estrutura de rede de cuidado para isso. Foi uma decisão difícil que eu tomei, polêmica há alguns anos, mas não tem condição. É forte a gente falar que esse universo de pessoas está abandonado aqui em Itajubá? É exagero meu? Eu não acho exagero, porque o que acontece com o Itajubá? Eu já disse isso em outra rádio e vou dizer novamente. Para mim, o sistema de saúde mental de Itajubá é o pior da região. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo em Itajubá um potencial muito grande. Nós temos escolas, escola de enfermagem, escola de medicina, escola de psicologia, nós temos profissionais habilitados, nós temos grandes profissionais, psicólogos, médicos, enfermeiros, nós temos 2 hospitais, temos pronto atendimento, mas não tem rede. Então, quando você tem todas as condições e não coloca em prática, aí eu vou dizer que é o pior. E estou dizendo que é o pior porque até alguns anos atrás, Celinha, eu imaginava que isso era muito complicado. Eu imaginava que era impossível. E aí eu fui para o município fazer colocar essa rede, ligar todo mundo? Ligar, fazer esse serviço de saúde mental. E aí eu fui para o município há 7 anos atrás, que foi Paraisópolis, e lá a gente construiu uma tese de doutorado sobre isso. Então, hoje em dia, eu me atrevo, né, é um atrevimento dizer isso, mas eu acho que eu tenho que falar para poder sacudir. Dizer que Itajubá é o pior. Porque tem todo esse potencial. Mas por que não existe? Por que não tem uma rede de cuidados? Não venha me dizer que rede de cuidados é ter um CAPS aqui, ter um hospital ali. Não é isso. Eu estou falando rede de cuidados, a estratégia CAPS. A estratégia CAPS significa trabalhar articulado com a estratégia de saúde da família, significa trabalhar com o NASF, significa ter o consultório de rua. Não tem isso em Itajubá. Porque se não tem em Itajubá, para mim, é o pior sistema de saúde mental da região. Diante disso, pode ser uma pergunta sem resposta, mas eu acho que é a que as pessoas que passam por isso têm, em primeiro lugar, a se fazer. Chega um filho drogado em casa, com comportamento completamente alterado. O que fazer, Aide? Não temos essa rede. Eu sei que isso pode ser que aconteça, né? Se houver um traçado de uma política Sim. nesse sentido, vamos ter. Mas, como eu disse ontem, assim como a fome não espera, o crack não espera, o efeito é devastador e rápido. Eu não sei se tem resposta para isso, mas o que você diria para uma família que tem esse problema e que não pode esperar a articulação de uma rede pública para atendimento desse menino? Ok. Há alguns anos atrás eu não teria essa resposta, hoje eu tenho, baseado em Paraisópolis. Se você recebe, seus filhos chegou, ele está drogado, o primeiro atendimento é pronto-socorro.
não é consultório médico, é pronto-socorro, porque ele vai ser preciso uma série de procedimentos em que num consultório não tem condições de fazer. Aliás, isso me dá a oportunidade de responder essa pergunta. Às vezes me ligam e falam, mas não, emergência médica não se atende num consultório médico, atende-se num pronto-socorro, que você precisa de uma série de procedimentos clínicos para poder atender. Esse é o primeiro atendimento. Em segundo lugar, essa família ela tem que ser conversado para ver esses fatores facilitadores, encaminhá-la para um grupo. Um grupo para poder orientar, porque não adianta só colocar no pronto-socorro. No dia seguinte a esse atendimento, esse menino vai continuar sendo um dependente químico. Então você tem que encaminhar ele para um grupo de atendimento, tem que encaminhar a família. Isso a gente faz em Paraisópolis. Então, quando chega alguém em Paraisópolis com essa situação, toda semana eu vivo com ela, então tá, ele vai para o pronto-socorro primeiro. Mas a senhora já tem um grupo para participar, a senhora já tem uma oficina para participar. E a gente vai tentar trabalhar com sabendo que tudo isso, Celinha, não é mágica. Não estou dizendo que lá a gente não consiga resolver tudo. Estou dizendo que o caminho é esse. O caminho é o caminho da prevenção e da promoção da saúde. Doutora Aide escreveu um livro que narra essa experiência de Paraisópolis, narra essa experiência que a gente vai fazer o lançamento lá na Casa Centenária, onde eu descrevo exatamente como é que a gente construiu isso. Tá certo. Tem um ouvinte dizendo que está independente de álcool e drogas na família, que está perdida. Realmente essa acho que é a melhor expressão de quem enfrenta isso. A pessoa fica perdida, não sabe qual o primeiro passo a dar. Em relação ao álcool, eu queria dar uma dica, aproveitando a pergunta do ouvinte. Alcoólicos Anônimos. Foi feito um estudo científico há 8 anos atrás. Os índices de êxito dos Alcoólicos Anônimos, tá, eles são maiores do que alguns serviços de saúde. Isso foi feito nos Estados Unidos, tal. Então, participação no AA. Mas o AA, eu só vou ficar ouvindo a conversa de quem já tem problema. Aquilo resolve. E dentro do AA existe o Al-Anon, que é para atender os familiares. Então, se o ouvinte for um familiar, eu diria, procure o Al-Anon. Mas quem tem que fazer tratamento é ele. Não, é você também. Porque você tem que começar a tomar uma série de condutas para poder facilitar esse tratamento. Então, em relação ao alcoolismo, eu sei que o Al-Anon e o AA existem em Itajubá, existem alguns grupos que funcionam. Procure o mais perto da sua cidade e comece a participar. Tá certo. Ontem, o Virgílio Peltini, que esteve aqui, que é o presidente da fundação que mantém o CAPS Bezerra de Menezes, falou que já estão começando a trabalhar na criação de um Naranon, que é o Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos, né? O Naranon é o Narcóticos Anônimos que usa a mesma dinâmica do AA. Que legal, ótimo. Que é perfeito. Eficiente, então tomara que a gente logo tenha. Ele falou que talvez aqui nesse primeiro semestre, Itajubá já tenha o seu grupo, que acho que é um amparo, dar um conforto para a família saber que tem uma coisa dessa por acontecer. Você sabe que eu tinha um preconceito meu, Celinha, que eu imaginava que as pessoas não iam para esse tipo de grupo, porque participar em grupo, eu vou falar. Em Paraisópolis, nós temos hoje 2 grupos de AA, 2 grupos de Naranon, fora o nosso grupo funcionando. As pessoas querem porque elas querem ser ouvidas, elas se sentem perdidas, e quem está nessa situação quer ser ouvida, ela está carente. Então, que bom que estão construindo a Naranon aqui, eu fico muito feliz. Outro ouvinte está dizendo que já fez tratamento no CAPS, agora mora sozinha, não está conseguindo viver sozinha. Aide, viver sozinho não é fácil, né? Não é fácil. Essa pergunta dessa é muito legal, porque é uma coisa que a gente também tem trabalhado. A gente não conseguiu ainda fazer isso em Paraisópolis por questões estruturais, mas é o nosso próximo passo, que é fazer, Celinha, oficinas e grupos nos territórios. Acho que aquele pessoal é heróico, porque o que eles fazem aqui, sem estrutura nenhuma, eu acho que eles são heróis antes de qualquer coisa, mas não adianta fazer daquela forma. O CAPS precisaria ter, além das oficinas que eles têm lá, que eu sei que funcionam, nos territórios. Essa senhora, ela mora no Nossa Senhora de Fátima. Não dá para ela sair do Nossa Senhora de Fátima por questões de dinheiro e todo dia lá no CAPS. Então você tem que fazer oficina lá no território dela, oficinas terapêuticas, grupos, onde ela possa fazer. Esse é o próximo passo que a gente quer fazer lá em Paraíso, que é descentralizar as ações do CAPS. Então, Paraíso é muito menor que Itajubá. Itajubá fica mais complicado ainda, né? Muito mais, porque eu fico imaginando quem está lá na zona rural, por exemplo, vai fazer. Então, isso chama-se matriciamento, que faz parte eu usei esse conceito na minha tese, que trabalha assim, quer dizer, de fazer as oficinas, e aí o poder público que tem que financiar e bancar isso nos territórios. Quantos artistas nós temos aqui que poderiam fazer isso? Cultura.
né? Quantos psicólogos que estão na rede que poderiam fazer isso? Não é ficar atendendo na sua sala, é ir para a rua, ir para o território fazer isso. Essa senhora, por exemplo, precisaria de uma oficina de socialização, algum grupo que pudesse atender no local que ela mora, ou mais próximo do local que ela mora. Tá certo. Aide, nós estamos já no fim do programa. Eu repito o que eu disse ontem, que o programa Jornal das 11 está aberto para tratar de frente a questão da saúde mental em Itajubá, recebendo profissionais como você. O secretário de Saúde, Dr. Ricardo Zambrano, está convidado para a gente falar sobre esse assunto sem meias palavras, né? Vamos falar sobre isso e enfrentar esse problema, né? Sem meias palavras, é o que eu peço e é o que eu vou dizer assim, que eu gostaria, Celinha, que a partir dessa entrevista mais pessoas viessem a público, por exemplo, através do seu programa, para a gente conversar sobre isso. Itajubá precisa urgente sentar e conversar, todos os atores, os profissionais, o poder público, a questão da cultura, e conversar sobre a saúde mental sem meias palavras, de uma forma técnica. O município que gasta, eu vou dar um dado que eu vi no fórum público, então não vou ser leviano. O município que gasta R$196 mil em 6 meses com comunidade terapêutica, fazendo convênio com comunidade terapêutica, para mim isso é um absurdo. Com a metade disso a gente faz bons trabalhos de prevenção em saúde mental. Eu tenho certeza. Quando eu cheguei em Paraisópolis gastava R$100 mil com o convênio de uma comunidade terapêutica em São José dos Campos. Depois de um mês, graças a Deus eu tinha esse respaldo, eu cheguei para o prefeito e falei assim, olha, não vamos fazer esse convênio. Ah, mas tem que dar. Não vamos. Corta o convênio que a gente dá conta aqui. Se você dá o respaldo, eu dou conta. Hoje em dia, Paraisópolis não gasta um salário mínimo com esse tipo de atividade. Comunidade terapêutica é para onde vão os garotos que já estão viciados? Garotos, não, eu digo, as pessoas que já estão Comunidade terapêutica, né? são instituições que fazem esse tipo de atendimento, mas não atendem todos os requisitos da Lei 10.216. Não adianta você colocar o cara lá sem atendimento médico, atendimento psicológico, atendimento de grupo, que é o que o CAPS faz. Itajubá gastou R$196 mil com esse tipo de convênio. Isso não funciona. Só que eu não sou o dono da verdade. Precisaria sentar numa mesa, tecnicamente discutir isso. Eu vou ter que dizer por que não funciona e quem concorda com isso vai ter que me dizer por que funciona. É assim que a gente vai construir uma saúde mental em Itajubá. O debate está colocado, então, e o Jornal das 11 está aberto à disposição para enfrentar esse assunto, ok? Beleza, obrigado, Celinha, por mais boa prosa com você. Doutora Aide, um bom carnaval para você. Exato, obrigado. Sem drogas. Sim, sem drogas. Com muita alegria, com muita alegria, com muita liberdade. Saúde. E sem liberalidade. Tá certo. Mas antes de encerrar o programa, eu anunciei aqui que a Maria Paula conversou ontem com a fotógrafa Emiliane Paixão sobre o evento Café e Foto, que aconteceu ontem no Instituto Mantiqueira de Música e Arte. E reforço aí o meu convite, minha sugestão ao pessoal da fotografia, que faça um painel aí sobre os nossos bueiros coloridos, entupidos de sujeira, para chamar a atenção através da arte. Um projeto semelhante está acontecendo lá em Pouso Alegre, em que postes, orelhões, todos os equipamentos públicos estão afixando obras de arte nesses locais para sensibilizar as pessoas por meio da arte. Vamos ouvir a entrevista com a fotógrafa Emiliane Paixão. Eu fiquei muito feliz com a recepção do pessoal. Claro que era para ter vindo muito mais gente, tenho certeza. Assim, tô super feliz porque eu vi a alegria do pessoal de poder se conhecer, assim, o entusiasmo de poder realmente se reunir, de ver que tem um fotoclube sério querendo surgir na cidade. Sim, eu volto para casa com a sensação de dever cumprido mesmo. Legal, você apresentou aí uma proposta de adesão com mensalidade, a pessoa que estiver participando ativamente do clube, o fotoclube proporciona o que para um associado? A gente tem uma mensalidade de R$10, simbólica, realmente, porque R$10 não é nada hoje em dia. Por quê? Para a gente poder fazer as exposições fotográficas e filiados vão ter a vantagem de não ter custo com essas exposições fotográficas, custo com impressão. Nos passeios fotográficos, a gente quer conseguir parcerias, por exemplo, em restaurantes em determinada cidade, para os membros terem um desconto, ou até mesmo não pagarem o seu almoço, porque a gente pretende fazer os passeios.
Quem não veio, o que pode fazer, quem procurar, como participar do Fotoclube? O pessoal pode procurar a gente, eu acho que a maneira mais rápida é pelo Facebook, é um grupo, então a pessoa digita Fotoclube Itajubá, separado, Fotoclube, que aí ela vai encontrar. E aí ela pode requerer a ingressão pelo Facebook. A gente tem o site também, fotoclubeitajubá.com, e ele está sendo atualizado, inclusive com o novo e-mail. Então é isso, pelo Facebook é a maneira mais rápida. Aí ela entra em contato e por e-mail ela fica sabendo como fazer para se tornar membro, para pagar a mensalidade. E fica pelo Facebook, ela vai ficar sabendo dos workshops, dos eventos todos. E Itajubá agora está no cenário da fotografia, então. Tá lindo, maravilhoso. Aqui tem muita gente que fotografa já faz muito tempo, muita gente muito talentosa, com um olhar incrível, e estamos começando com tudo. Muito obrigada. Obrigada. Essa foi então a fotógrafa Emiliane Paixão, do Fotoclube de Itajubá. Eu falo agora, para encerrar o programa, com quem está nos ouvindo lá na zona rural. A Secretaria Municipal de Agricultura está iniciando essa semana o cadastro dos produtores rurais do município. Para isso, a equipe da Secretaria vai promover reuniões com os moradores em seus próprios bairros. O objetivo disso é levantar o perfil do produtor rural e, com isso, oferecer atendimento técnico ao produtor através dos programas disponíveis, como inseminação artificial, vacinação contra brucelose, patrulha mecânica, entre outros serviços. O cadastramento vai começar pelos bairros Ano Bom, Cachoeirinha, Rio Manso, Porto Velho, Ponte Santo Antônio e Água Limpa. Essa informação é da Secretaria de Comunicação da Prefeitura. O Jornal das 11 fica por aqui. Eu volto amanhã, às 11 da manhã. Nós vamos conversar amanhã com Evandro Sanguineto, que tem uma propriedade autossustentável, e essa propriedade vai estar aberta durante o Carnaval para a gente conhecer, visitar e conhecer e saber como é que ele consegue fazer coisas interessantes lá no sentido da autossustentabilidade. O Evandro Sanguineto, então, é o nosso entrevistado de amanhã. Desejo a todos uma boa tarde, agradeço pela audiência e até amanhã, se Deus quiser.